E todo mundo está sabendo do que anda acontecendo, né? E o que está acontecendo lá é muito ruim. Pessoas estão tendo que sair de suas casas, deixando suas famílias, tendo que fugir do país. Pessoas estão morrendo nessa guerra, inocentes estão morrendo, tanto ucranianos quanto russos. Pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo suas vidas por conta dessa guerra. A guerra nunca é boa. A guerra nunca é boa. Ao lado ruim da guerra e é esse lado. Morte de pessoas inocentes, pessoas que não têm nada a ver, pessoas que não queriam estar lá. E muitas vezes nós ficamos pensando, cara, por que disso? Por que isso acontecer, né? A Bíblia já prediz tudo isso. A Bíblia já prediz que tudo isso ia acontecer. Mas antes de eu entrar aqui na Bíblia, o que aprendemos com essa guerra, né? O que a Bíblia nos ensina, o que podemos pegar. Eu queria falar aqui do contexto, do que anda acontecendo lá. Às vezes você não entende por que está tendo essa guerra, por que essa rixa entre Rússia e Ucrânia, por que está acontecendo isso. Vou explicar aqui para você. Olha, eu gosto muito de história, acho que eu vou abrir um canal de história, eu amo história. E eu vou fazer um resumo aqui do que está acontecendo, por que está acontecendo. Há muito tempo atrás, existia a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso era os países socialistas, eram era uma união, era uma república, era um governo só, regido por várias pessoas, várias pessoas tomaram de frente. Uma dessas pessoas foi Stalin, você já deve ter ouvido falar de Stalin. E cara, a União Soviética tinha a Rússia, que era o território maior, tinha a Ucrânia, tinha a Polônia e tinha a Bielorrússia, se eu não me engano, e tinha alguns outros países. Eles tudo compunham essa União Soviética. Só que a União Soviética acabou, a União Soviética não resistiu. A União Soviética, ela criou o Pacto de Varsóvia, que é o quê? A União Militar dos países socialistas, das repúblicas socialistas, dos países que concordavam, que pensavam igual. E os Estados Unidos, mais a parte dos países da Europa, criaram a OTAN. Logo depois que a União Soviética caiu, eles fizeram esse Pacto de Varsóvia, a OTAN começou a se aproximar mais desses países. E a Ucrânia foi um país que começou a abrir suas portas, estava pensando em abrir suas portas para a OTAN entrar, para ter mais acesso ao Ocidente, para ter uma conexão, para ter mais contato com o Ocidente, com os Estados Unidos. E a Rússia não gostou disso. A Rússia se sentiu ameaçada da OTAN chegar cada vez mais perto. E assim a Rússia invadiu a Ucrânia. E também porque há duas regiões dentro da Ucrânia onde o presidente Vladimir Putin achou que essas duas regiões que querem se separar da Ucrânia, elas têm direito e ele reconheceu como países. E ele está ajudando esses dois países a serem independentes, invadindo a Ucrânia. E o que é ruim disso é que mortes acontecem. O ruim disso é que pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo por conta de uma guerra. Sabe? E isso é muito triste, cara. A Rússia poderia ficar muito bem no canto dela, né? Proteja lá a sua fronteira, fica quieta no seu cantinho. Deixa a Ucrânia resolver as coisas dela. A gente não pode interferir na soberania de outro país. E a Rússia, o problema dela foi interferir na soberania da Ucrânia. E quando interfere a guerra, não tem o que discutir. Né? E eu venho trazer aqui o que a Bíblia vem falar pra gente sobre guerra, sobre essas coisas que andam acontecendo. Eu queria ler aqui Gênesis capítulo 9, no versículo 6. Vamos lá ler comigo aqui. Quem derramar sangue de um homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o criado. Porque somos a imagem de Deus. Cara, porque a Bíblia ela não gosta de guerra? Porque a Bíblia ela fala que a gente não pode matar outra pessoa. Porque nós somos a imagem de Deus. As imagens de Deus estão se destruindo. Os seres humanos que foram feitos à imagem do Senhor estão se destruindo. Estão guerreando entre si por coisas tolas, por coisas fúteis. E a Bíblia diz que a gente não pode, que a gente não pode guerrear. A gente tem que agir com paz, Pois a gente não pode derramar o sangue de outro homem, pois ele é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu acho muita ousadia quando uma pessoa tira a vida da outra. Eu acho muita ousadia. Eu vou estar tirando a vida da pessoa. Quem sou eu para tirar? É Deus que pode tirar a vida. Deus que tem autoridade de tirar a vida de outra pessoa, porque foi Ele que criou. Deus que dá permissão. Eu, por conta própria, tirar a vida de outra pessoa? Não. Eu não sou Deus para fazer isso. Ele é a imagem e criação de Deus. Eu vou fazer isso com a imagem e criação de Deus. Então é isso que a Bíblia nos ensina de primeiro.
A segunda coisa que a Bíblia nos ensina aqui, está lá em Mateus capítulo 5, no versículo 9. Leia aqui comigo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Cara, os pacificadores são chamados filhos de Deus. Pacificadores. Guerras, cara, não traz paz. Nós temos que ser pacificadores. O ser humano tem que ser pacificador. O ser humano tem que levar paz aos lugares. Paz às relações internacionais. Sabe? O ser humano tem que trabalhar isso. Por isso que a Bíblia sempre frisa, sermos pacificadores, levarmos paz aonde estamos, sermos paz, sermos luz aonde estamos. Sabe? Será que você tem sido luz? Você tem levado a paz aonde você está? Ou não? Você tem levado guerra? Com certeza, essas pessoas que estão lá acima, né, estão lá administrando essa guerra, ainda mais a Rússia, ela não está levando paz, está levando guerra, cara. Podia muito bem negociar, podia muito bem se reunir com o presidente da Ucrânia e conversar, olha, tem duas regiões que querem se separar e tudo mais. Mas não, já vai partindo para a guerra. Não pacificam. O ser humano não anda um ser humano pacificador, mas sim um ser humano que cria guerras, que cria desavenças. Outro versículo aqui que diz pra gente, está lá em Deuteronômio. Lá diz que sempre quando Israel fosse invadir o lugar, eles tentariam primeiro a paz. Primeiro fazer uma oferta, uma ação. Olha, queremos entrar aqui em paz. Vamos conversar. Se a região, se o país, se a aldeia não aceitasse, Israel poderia invadir com a guerra. Mas sempre Deus falava, olha, antes de você entrar naquela terra, entre em paz. Tenta entrar com paz. Mas fora isso, pode entrar com guerra. Sempre a Bíblia frisa a paz. Sempre a Bíblia vai frisar a paz. E nós vivemos uma guerra. Sabe que tem uma guerra que eu e você pode participar? Há uma guerra que temos que participar, que temos que lutar. E essa guerra está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz que nossa guerra não é contra homens, mas contra principados e potestades. Aí sim a guerra. A nossa guerra é contra Satanás. A nossa guerra é contra as trevas. A nossa guerra é contra os pecados. É o pecado que faz surgir guerras. É o pecado que faz surgir tantas desavenças no mundo de hoje. É o pecado que faz isso, cara, infelizmente. Nós temos que aprender, cara, que o que rege esse mundo é do maligno. E o que o maligno tem para esse mundo é só perdição, cara. É só perdição, sabe? E nós não podemos, cara, não podemos nos entregar e aceitar o que o mundo tem oferecido para nós, o que tem acontecido. Temos que orar por paz. Temos que orar pela Ucrânia, pela Rússia, pelos lugares que há guerra. Temos que orar pelo Oriente Médio. Lá no Oriente Médio há muitas guerras lá. Temos que orar. Temos que pedir pelos governantes. A Bíblia fala que nós temos que orar pelos governantes. Temos que orar. E eu venho chamar você a orar. E você a ser um pacificador. A ser a imagem do Senhor. A levar paz onde você vai guerrear a guerra que é a verdadeira guerra, que é contra principados e potestades. Sabe? Que nós podemos aprender com essa guerra. Que o ser humano precisa de Jesus, precisa de Deus. Precisamos do Senhor, precisamos de Jesus. O ser humano precisa se arrepender e tomar uma atitude. Tomar uma atitude, sabe? E é isso que eu deixo aqui para você. Que nós possamos aprender, que você possa orar, que eu possa orar, que possamos torcer para que dê tudo certo, para não Ucrânia essa guerra possa acabar. E se você quer ajudar os refugiados da Ucrânia, eu vou deixar aqui um link abaixo da página do Lucas Martini. Ele tem um projeto na Ucrânia onde ele está precisando arrecadar fundos para ajudar as pessoas lá da Ucrânia. Pessoas que estão perdendo suas casas, pessoas que estão vulneráveis. Então, olha, acessa a página dele aqui na descrição, ou está aqui no card. Entra lá e oferta o que você precisar ofertar, tá? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.